É verdade, Jane. E a Páscoa já começa a movimentar o comércio aqui em Itajaí. Segundo o levantamento da FEComércio, o gasto médio deve chegar a R$ 243, com a maior parte das compras concentradas no último dia antes da data. O período é visto como uma oportunidade importante para o comércio local, especialmente nos setores de chocolates e presentes. E quem conversa com a gente agora é o presidente do Sind Lojas de Itajaí, Alfonso Debatin. Seja bem-vindo, presidente. Bom dia. Olá, bom dia. Obrigado, João. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre esses dias que antecedem a Páscoa e as vendas de Páscoa. Presidente, esse aumento no gasto médio já é sentido pelo comércio ou ainda depende de uma especulação final? Bem, segundo os dados que nós temos, que a FEComércio levantou, apenas cerca de 20% do público está fazendo as compras da Páscoa de forma antecipada. Então, mais de 60% vai deixar para concluir essas compras nos últimos dias que antecedem efetivamente a Páscoa, que, como tradicionalmente acontece na sexta e no sábado ali, são os dias de maior movimentação no comércio. E além disso, qual a expectativa do comércio local aqui de Itajaí no que se refere ao último dia onde, segundo o levantamento, a concentração das compras ocorre? Isso se torna um desafio para o comércio? Nesse caso dos últimos dias, os comerciantes, as lojas, os shoppings, os supermercados e o comércio de rua, eles precisam estar devidamente preparado para atender essa demanda que se concentra sempre nesses dias, porque é realmente o momento onde as vendas acontecem de fato, porque o público ele sempre acaba, além de deixar para a última hora, esperar ali algumas promoções que são naturalmente acontecem, e aí essa expectativa se concentra nos últimos dias e precisa realmente os ambientes estarem forrados para atender essa demanda. Os produtos industrializados, eles ainda dominam. O comércio local, ele consegue competir, por exemplo, com as grandes redes? Bem, atualmente a tendência é que haja uma concentração de venda de 44% nos supermercados e 35% no comércio de rua, e cerca de 14% nos shoppings. Então, o comércio, sim, o comércio de rua, ele continua forte, diversificado e atuante, e ele consegue competir, sim, com, inclusive, produtos diferenciados, que são os produtos caseiros, naturais, né, que representa cerca de 20% do consumo. Então, existe a demanda dos ovos de Páscoa, que representa ali algo em torno de quase 40%, e os chocolates industrializados, aí mais uns 30% e 35%. Presidente, além do chocolate, qual outro segmento que deve sentir mais esse aumento de vendas? Bem, a Páscoa não deixa de ser uma confraternização, né? Então, além dos chocolates e doces, de maneira geral, os gêneros alimentícios que compõem o almoço são o que tem maior demanda nesse período, né? Então, a gente faz aqui um apelo para o comércio local, o fortalecimento do comércio local, né? Que as pessoas façam as compras nas suas cidades e privilegia, prestigia, que gera emprego e renda nos nossos municípios, né? Então, de maneira geral, o consumo ele acontece para os chocolates e também para a confraternização das famílias, e que acaba vendendo os produtos gêneros alimentícios de uma maneira bastante forte também. Qual a expectativa para o comércio na Páscoa de 2026 em relação ao ano passado? Bem, Itajaí, por exemplo, nós temos a expectativa de vender algo até próximo a 4% superior ao ano passado, descontada a inflação, 3,8% a 4%. Consideramos que isso é um dado bastante positivo e é o melhor número desde 2018. Então, nesse período de pesquisas históricas que nós temos, o levantamento nos mostra que esse ano nós temos uma situação
bastante otimista em relação à expectativa de vendas nesta Páscoa. Presidente do Sind Lojas de Itajaí, Alfonso Debatim, falando sobre a expectativa do comércio local aqui da nossa região para a Páscoa de 2026. Muito obrigado pelos esclarecimentos, presidente. Valeu, muito obrigado, João, pelo espaço e uma boa tarde.